O Botafogo tem hoje praticamente uma final de Copa do Mundo no estádio Newton Santos. O Glorioso enfrenta o Bahia, que é nosso concorrente direto por uma vaga na Libertadores do ano que vem, aquele famoso jogo de 6 pontos, em que o Botafogo precisa vencer de qualquer maneira para criar uma vantagem aí em relação à equipe baiana e também em relação às outras equipes que estão abaixo da gente na tabela de classificação, mas que já estão se aproximando aos pouquinhos. Além de, claro, voltar a dar confiança ao grupo de jogadores, à torcida e dar tranquilidade ao trabalho do David Ancelotti, que vem sendo muito criticado no cargo. Aqui nesse vídeo de análise pré-jogo você confere tudo sobre essa partidaça que acontece hoje no estádio Newton Santos pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos embora! Eu sou Gustavo Bandeira, jornalista e botafoguense, e aqui nesse vídeo de análise pré-jogo você confere absolutamente tudo que você precisa ficar sabendo sobre a partida entre Botafogo e Bahia, que acontece hoje às 9h30, como eu falei, lá no estádio Newton Santos, a nossa casa. Pelo menos jogaremos em casa e precisaremos muito do apoio da torcida, então já fica a convocação para você ir ao estádio Newton Santos nessa noite de quarta-feira, caso você possa, é claro, questão financeira, questão de trabalho também, vá ao estádio Newton Santos se você tiver com sua agenda livre e apoie o Botafogo a vencer essa partida importantíssima na caminhada rumo à vaga na Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. Bom, começando aí com as informações básicas da partida, eu acho que é importante ressaltar uma coisa, que o Botafogo não vence o Bahia há mais de 2 anos. São 5 jogos só nesses 2 anos, mas o Bahia sempre foi um carrasco nosso aí dentro da nossa história. É desde o dia 27 de agosto de 2023, o Botafogo derrotou o Bahia por 3-0 no estádio Newton Santos. Gols de Diego Costa e de Luiz Henrique com S, o nosso cria de general, não o nosso ídolo aí do ano passado. O Botafogo, na época, era líder do Campeonato Brasileiro e depois veio a despencar logo em seguida, aquela derrocada que a gente sabe e prefere até esquecer. Bom, a transmissão da partida vai ser pela Globo e pelo Premier, mas você já sabe, aqui no nosso canal do Fogo na Rede, você confere tudo com a gente lá do estádio Newton Santos. A gente vai trazer a atmosfera, o clima do estádio, enfim, a gente faz a nossa transmissão de botafoguense para botafoguense. Se você ainda não conhece, vem junto com a gente, que eu tenho certeza que você vai curtir. Então vê o jogo pela Globo ou pelo Premier, mas tira o sonzinho deles e vem escutar com a minha narração e com os comentários do Gabriel, beleza? Te espero aqui, hein? Bom, outras informações básicas da partida. O árbitro é o Felipe Fernandes de Lima, da Federação Mineira, né, de Minas Gerais. Ele não apitou nenhum jogo do Botafogo em 2025, mas ele foi o árbitro de 2 jogos do Botafogo no Brasileirão de 2024. Empate em 2-2 com o São Paulo no Morumbi, pela 19ª rodada, e na goleada sobre o Atlético Goianiense por 4-1, lá em Goiânia, estádio Antônio Ascioli, pela 21ª rodada. Bom, ao todo, nesses 3 jogos, tem uma curiosidade aí, que ele deu 3 pênaltis a favor do Botafogo, 2 naquele jogo contra o Atlético Goianiense e 1 diante do São Paulo. Então, assim, é um árbitro que gostou de dar pênalti pro Botafogo, pelo menos tem esse sinal positivo, apesar que ele deu um pênalti pro Atlético Goianiense também, mas 3 pênaltis em 2 jogos pro Botafogo no passado é um bom sinal, apesar que todos foram muito claros. Se vocês botarem aí no YouTube, vocês vão ver os pênaltis claríssimos que ele marcou pro Botafogo. Bom, ao total de jogos do Campeonato Brasileiro dele, ele apitou 64 jogos, com média aí de 5,6 cartões amarelos por jogo, 16 cartões vermelhos e 16 pênaltis marcados. O VAR da partida vai ser o Thiago Duarte Peixoto, da Federação Paulista. Ele foi o VAR de 4 jogos do Botafogo esse ano, todos no Campeonato Brasileiro. Bahia 1, Botafogo 0 na Fonte Nova pela 7ª rodada, Sport 0, Botafogo 1 na Ilha do Retiro pela 15ª rodada, a goleada por 5-0 sobre o Fortaleza pela 19ª rodada lá no Castelão, e a vitória por 1-0, agora, recentemente, semana passada, sobre o Atlético Mineiro, na 24ª rodada, no estádio Newton Santos. Dentro desses jogos, pelo que eu lembro, ele só interferiu 2 vezes. Foi para cancelar a expulsão do John contra o Bahia lá na Fonte Nova, ali no último lance da partida, não mudou muita coisa, mas ajudou a gente, e também para expulsar o Cris Ramos, que aí prejudicou a gente, mas chamou o árbitro corretamente, né? Marcou, mas chamou o árbitro corretamente para marcar a expulsão do Cris Ramos contra o Galo no último final de semana. Analisando agora o momento do nosso adversário na competição, como eles vêm para esse jogo, o Bahia vem de triunfo aí no último domingo sobre o Palmeiras por 1-0 lá na Arena Fonte Nova. Vocês viram que eu usei a brincadeira do triunfo aí para não falar outra palavra e chatear os torcedores do Bahia. Enfim, o atacante Ademir, que tinha voltado de lesão, logo assim que entrou no segundo tempo, fez um golaço, realmente driblou ali o Jefté, lateral esquerdo do Palmeiras, botou a bola no ângulo e deu uma confiança para eles virem aqui no Rio de Janeiro para esse confronto direto contra o Botafogo.
Bom, o Bahia está na sexta posição do Campeonato Brasileiro, com 40 pontos conquistados em 24 jogos. O Bahia tem um jogo a menos para se fazer ainda, contra o Inter lá na Fonte Nova. São 11 vitórias, 7 empates, 6 derrotas, 32 gols marcados, o que dá a eles o sétimo melhor ataque da competição, e 28 gols sofridos, o que dá aí a nona melhor defesa. Como visitante na competição, foram 12 jogos, com 3 vitórias, 4 empates, 5 derrotas, 12 gols marcados e 18 gols sofridos. É uma equipe meio instável aí como visitante, longe dos seus domínios lá na Fonte Nova. Já tomou de 5-1 do Mirassol, enfim, um desempenho que não é tão consistente, então isso pode ser bom para o Botafogo na noite de hoje. O artilheiro da equipe no Campeonato Brasileiro é o lateral esquerdo Luciano Juba, com 5 gols marcados. Ele também tem 3 assistências na competição. E logo atrás dele, na lista de artilharia, vem o atacante Michel Araújo e o centroavante William José, com 4 gols cada. Eu falei que o Bahia é uma pedra no sapato na história do Botafogo, e realmente é, né? Então eu vou mostrar aqui o retrospecto entre as duas equipes. Bom, começando com o retrospecto geral, são 17 vitórias para o Botafogo, 23 para o Bahia e 19 empates. Já o Botafogo como mandante, são 10 vitórias do Botafogo, 7 do Bahia e 10 empates. Já o retrospecto apenas dentro do Campeonato Brasileiro, 14 vitórias para a gente, 17 para eles e 14 empates. Já os números do Botafogo em casa no Brasileirão contra o Bahia, 8 vitórias do Botafogo, 7 do Bahia e 7 empates. Agora eu vou te falar bem rapidinho os desfalques e os pendurados das duas equipes para essa partida. Começando com o Botafogo, o primeiro deles é o goleiro Neto, depois o zagueiro Bastos, o volante Danilo, os meias atacantes Jordan Barreira e Montoro e os atacantes Natan Fernandes e Matheus Martins. Matheus Martins, esse que recebeu o cartão amarelo inacreditável já nos minutos finais de Fluminense e Botafogo. Cartão amarelo bobíssimo e fica fora desse confronto direto. Bom, a lista de relacionados do Botafogo deve contar pelo menos com algumas voltas. O lateral esquerdo Alex Telles e o meia atacante Joaquim Correa se recuperaram de lesões que deixaram de fora aí das últimas partidas e devem voltar a ficar à disposição do David Ancelotti, assim como a nossa dupla de zaga titular, o Caio Pantaleão e o Barbosa, que estavam suspensos no Clássico Vovô. Bom, agora desfalques do Bahia. O goleiro João Paulo, os zagueiros David Duarte e Canu aquele mesmo revelado em General Severiano, os volantes Acevedo, Eric e Caio Alexandre também aquele revelado no General Severiano, o ponta direita Juan Pablo e o ponta esquerda Eric Pulga. Já de pendurados do Botafogo, Mateu Ponte, Cuiabano, Newton e Marlon Freitas. Se tomarem terceiro cartão amarelo, não enfrentam o Inter nesse próximo sábado no Beira-Rio. Já os pendurados do Bahia, Santiago Arias, Luciano Juba, Jean Lucas e William José. Agora vamos aqui para o campinho tático para eu te mostrar as prováveis escalações e como as duas equipes devem jogar. Começando aí com a escalação do Botafogo, Léo Link no gol, Vitinho lateral direita, Caio Pantaleão e Barbosa, nossa dupla de zaga titular de volta aí como eu falei, Alex Telles ou Marçal na lateral esquerda. O Alex Telles vem de lesão, saiu no início ali do jogo contra o Grêmio, não atuou contra o Fluminense, tá de volta, acredito que vai ser o titular, tá com ritmo de jogo, enfim, condicionamento físico também deve estar em dia, acredito que o Marçal vai entrar no segundo tempo. Bom, Newton e Marlon Freitas é a dupla de volante, Savarino como camisa 10, nosso meio armador, Santi Rodrigues já virou nosso ponta direita titular e outro que pode virar outro ponta nosso titular na ponta esquerda, o Cuiabano, que começou como titular contra o Fluminense e o David falou na coletiva pós-jogo que o Cuiabano é o melhor ponto esquerda que nós temos pela força física, velocidade, enfim. Então deve começar a fazer que nem o Renato Paiva e manter o Cuiabano mesmo nessa posição. E o Arthur Cabral, de centroavante como titular, volta aí a ganhar titularidade, porque no jogo contra o Fluminense ele não foi titular devido a condições físicas, né, que o David falou que só escalou ele contra o Grêmio como titular, porque ele voltava de lesão e não tinha ninguém para atuar como camisa 9 ali, o Mastriani estava fora, Cris Ramos fora, então enfim, ele só foi titular por causa disso, e aí como voltava de lesão, ele teve que ser poupado no domingo quando o Fluminense só entrou no segundo tempo. Bom, escalação agora do Bahia. Ronaldo no gol, Gilberto na lateral direita, Gabriel Xavier e Santimingo na zaga, Luciano Juba, artilheiro da equipe, na lateral esquerda, Rezende e Jean Lucas na dupla de volante, Everton Ribeiro como camisa 10, Kaique na ponta direita, Sanabria na ponta esquerda e William José é o centroavante. Botafogo, é claro, comandado aí pelo David Ancelotti e o Bahia pelo técnico Rogério Ceni. Agora, como as duas equipes devem jogar, eu acredito que o Botafogo
deve marcar da maneira que eu costumo marcar em casa, né? Em bloco médio para bloco alto, mas acredito que apertando a saída de bola do Bahia em poucos momentos, porque sabe que o Bahia tem muita qualidade, então não subindo tanto as linhas, acho que o Botafogo deve variar menos de bloco médio para bloco alto, ficar mais em bloco médio, enfim, subir praticamente o que eu estou fazendo aqui, ó, com os zagueiros próximos à linha do meio campo, mas não depois dela, principalmente em muitos momentos, até para não dar espaço para essa equipe do Bahia, como eu falei, é muito qualificada com a bola no pé, tomar cuidado agora falando individualmente dos jogadores do Bahia. O Gilberto é um lateral que tem problemas defensivamente, mas ofensivamente é muito bom. Também revelando o General Severiano, esqueci de falar disso na hora da escalação do Bahia, na verdade, né? O desfalques, ele não é desfalque, é titular aí. O Luciano Juba, artilheiro da equipe como lateral esquerdo, um lateral esquerdo que sobe bastante, tem um bom cruzamento, uma boa finalização, pisa bastante na área, enfim, chega muito próximo para cruzar e finalizar. Temos que tomar cuidado com ele. Rezende é muito forte na bola aérea, assim como o Gabriel Xavier. O Jean Lucas tem uma qualidade absurda no passe, um volante que marca muito também, muito intenso, foi para a seleção brasileira agora nessa última convocação, muito cuidado com ele, não pode dar a bola para ele, também não pode dar a bola para Everton Ribeiro, jogador ex-Flamengo e ex-Cruzeiro, que já está com uma certa idade, mas mesmo assim tem muita qualidade. O time roda em torno dele, né? Gira em torno dele. O Kaique na ponta direita, jogador muito habilidoso, já foi até para o Manchester City, bateu e voltou, enfim, revelado lá nas Laranjeiras. Também temos que tomar cuidado com ele. O Sanabria também é um jogador mais habilidoso, jogava lá na Arábia Saudita. E o William José, centroavante experiente, que jogou muito tempo no futebol espanhol lá, Real Sociedad, enfim. Então acredito que o Bahia deve marcar, agora falando que o Bahia deve marcar, acho que o Bahia deve marcar ali em bloco médio mesmo, não subindo tanto as linhas também para não dar espaço ao Botafogo, sabe, o Botafogo é muito forte em ataques rápidos, contra-ataques. Então enfim, eu vejo basicamente o jogo dessa forma. E acredito que o Botafogo tem boas chances de vencer, mas tem que fazer um jogo muito consistente para isso. Um detalhe também que eu esqueci de falar, o goleiro Ronaldo é muito instável, tá? Um goleiro que realmente sofre muitos frangos aí, muitas falhas. Então o Botafogo pode aproveitar os chutes fora da área, tem que aproveitar os chutes fora da área com o Savarino, com o Santi, que são jogadores que têm um bom chute de média a longa distância. Enfim, com o próprio Newton, que vem finalizando muito bem de fora da área. Enfim, Botafogo, Alex Telles tem esse chute, mas não vem testando há algum tempo. O próprio Cuiabano já acertou alguns. Acredito que o Botafogo tem boas chances de fazer um gol de fora da área amanhã, assim como fez aqueles 3 contra o Bragantino, já que o Cleiton não é um goleiro muito confiável, o Ronaldo muito menos. Vivia, né, uma péssima fase, melhorou um pouquinho, mas é um goleiro realmente zero confiável. O Botafogo pode aproveitar muito disso na partida de logo mais. É isso, galera. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Deixa o like, se inscreve no canal, que isso fortalece mais o nosso trabalho. A gente agradece bastante. Bota aí nos comentários quanto é que você acha que vai ser o jogo e fica ligado na nossa transmissão a partir de 8h30 da noite, lá diretamente do estádio Newton Santos. A gente vai trazer toda a atmosfera, todo o clima para vocês, transmissão de botafoguense para botafoguense. Tenho certeza que você vai curtir, então vem junto com a gente, hein? E outra, assiste aí a live que a gente fez ontem à noite com o Pedro Depp do Setor Visitante, primeiro grande convidado que a gente trouxe aqui pro canal. Ficou muito bacana a resenha sobre o Botafogo, então assiste lá que eu tenho certeza que você vai curtir. Beleza? Tamo junto, saudações alvinegras.